Nessa aula, nós vamos analisar 3 atividades humanas que estão relacionadas à destruição do solo. Na verdade, essas 3 atividades podem ocasionar problemas ao solo. Quais são elas? Nós vamos ver o que acontece quando o homem realiza as queimadas, também os prejuízos relacionados às monoculturas e a prática do pastoreio, que na verdade é a criação de animais de grande porte. Das queimadas, o que nós temos que saber é o seguinte: quando eu ateio fogo sobre o solo, e os objetivos são muitos, eliminar o lixo, limpar o terreno para a agricultura, para a pecuária, não importa. O que importa é que as grandes queimadas vão destruir a cobertura vegetal. Então, essa cobertura vegetal vai ser totalmente consumida pelo fogo. E, além disso, as queimadas vão matar os micro-organismos decompositores presentes no solo. Então, quais são os problemas diretos provocados pelas queimadas? Quando eu reduzo a cobertura vegetal, eu estou desprotegendo o solo. Então, esse solo está agora exposto ao sol, à chuva, ao vento. Qual problema está relacionado a essa exposição do solo a esses 3 fatores: sol, vento e chuvas? A erosão. Então, as queimadas podem provocar a erosão do solo. E quando nós pensamos em matéria orgânica que está na cobertura vegetal e nos micro-organismos, nós lembramos da produção de humus. O humus que está relacionado à fertilidade do solo. Se as queimadas eliminam os micro-organismos, o que acontece então com a produção de humus? A produção de humus será suspensa. Não haverá produção de humus. E isso vai resultar na diminuição da fertilidade do solo. Esse solo pode até se tornar um solo infértil. E é só para o solo que as queimadas trazem prejuízos? Qual é mesmo o gás liberado na combustão da matéria orgânica? O gás carbônico, o CO2, um dos principais gases relacionados ao efeito estufa. Então, as queimadas também contribuem para o aumento da concentração de CO2 na atmosfera e, consequentemente, para o efeito estufa. E as monoculturas? Qual o problema das monoculturas? Vamos lembrar que em uma monocultura há o cultivo de somente uma espécie de vegetal. E qual é o problema de eu cultivar somente uma espécie de vegetal? Imagine que nesse terreno nós temos disponíveis no solo os nutrientes A, B e também C. Nós temos esses 3 tipos de nutrientes no solo. E imagine também que esta espécie adora o nutriente A. Então, haverá aqui um grande consumo de nutriente A. Se somente essa espécie for cultivada nesse terreno por um longo período de tempo, o que vai acontecer com a concentração de nutriente A nesse solo? Ela vai diminuir. Então, um dos problemas relacionados com as monoculturas é o esgotamento de nutrientes do solo. Uma solução para isso é a rotação de culturas. Se eu produzo ora uma espécie, ora outra espécie, eu dou tempo para o solo repor os nutrientes perdidos. Além disso, as monoculturas trazem algum outro problema? Sim, as monoculturas são mais suscetíveis às pragas, ao ataque de pragas. E como o produtor vai se proteger? Ele vai utilizar mais agrotóxicos. Então, as monoculturas exigem um uso muito maior dos agrotóxicos. E os agrotóxicos poluem tanto o solo quanto os corpos d'água, o que também é um problema de poluição ambiental. E o pastoreio? Qual é o problema do pastoreio? Bom,
no pastoreio nós temos a criação de animais de grande porte. O problema não está na criação em si, mas no excesso de animais que são soltos em determinada área. É esse excesso de animais o grande problema relacionado ao pastoreio. Por quê? Bom, porque esses animais vão pisotear o solo e o peso desses animais vai destruir a vegetação, a cobertura vegetal do solo, tornando esse solo desprotegido, e isso vai levar à erosão do solo. Em muitas regiões, inclusive, os homens do campo utilizam uma associação entre o pastoreio e a agricultura. Como funciona? Uma hora eles criam um animal de grande porte, outra hora eles vão cultivar naquele mesmo espaço alguma espécie de planta. Esse intervalo entre o cultivo e a criação dos animais dá ao solo tempo para ele se recuperar. E para todos os problemas relacionados ao solo, a melhor solução é a manutenção da cobertura vegetal. Isso porque a cobertura vegetal, principalmente a cobertura vegetal nativa, protege o solo contra a erosão, além de conservar a fauna, diminuir a disseminação de pragas e proteger as nascentes de água. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continue